Quantas vezes você já tentou mudar e não conseguiu? Em algum momento, com certeza, você até acreditou que era falta de disciplina, falta de motivação. Mas na verdade, o motivo pelo qual você não consegue mudar é porque o seu cérebro entende que está te protegendo. O cérebro não te deixa mudar até que ele confie na nova versão de você. É preciso literalmente que você morra para renascer e vencer os desafios da vida. E hoje você vai entender como. E esse processo que eu vou te explicar, eu mesmo vivi e apliquei para mudar o meu comportamento. E é impressionante que quando a gente vai adquirindo um pouco mais de conhecimento, a gente se dá conta do quanto de informação errada sobre disciplina, motivação, definição de meta estão rolando por aí à solta. E se o seu cérebro ele não tem a matéria-prima para produzir motivação, foco e a regulação das emoções, não existe mentalidade, meditação, afirmações no mundo que serão capazes de te salvar. Em outras palavras, se você acredita que a disciplina, a motivação é o que fundamentalmente vai fazer você mudar, eu sinto te decepcionar, mas a verdade é que se a química do seu cérebro estiver em desequilíbrio, você vai colapsar. E isso é uma falha mecânica. Não significa que você não seja disciplinado ou motivado. A questão é que o sistema que você está operando não tem potência necessária. Você que está assistindo esse vídeo, na verdade, não tem um problema de falta de força de vontade. Você tem um problema de fabricação. Neurotransmissores não são crenças, mas existem 3 substâncias químicas que vão determinar se você vai vencer. A primeira delas é a dopamina, e a maioria de nós associa a dopamina à motivação, à direção e à busca por recompensa. Então, quando as pessoas dizem que a dopamina é igual a prazer, essa é uma afirmação mentirosa. A desregulação da dopamina é a causa de doenças como Parkinson, por exemplo. Não tem a ver com prazer. A dopamina, ela é mal compreendida. E você pode considerar que a dopamina é o sinal de que vale a pena se esforçar para alcançar algo. O que quer dizer que quando a dopamina está saudável, se eu fizer algum tipo de esforço, isso vai parecer significativo. Entretanto, se a dopamina estiver baixa no cérebro, tudo parece sem sentido. O planejamento, ele substitui a ação. E é aqui que entra os diários, os planos de final de ano, os quadros de ação. A palavra amanhã, ela se torna meio que um estilo de vida para a gente. A segunda substância, ela é a serotonina. Em 3 palavras, você pode resumir serotonina como controle, estabilidade e moderação. A serotonina não é felicidade. Pense nela como um controle de impulso. Ela é a substância que faz você pausar ao invés de reagir. Ela permite que você adie a gratificação. Ela te ajuda a se manter firme nas suas ações quando algum desafio aparece. Mas quando a serotonina está baixa, pode se manifestar como a instabilidade emocional. É aquele momento que você pensa, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu simplesmente não consigo. A terceira substância, ela é a noradrenalina, e você pode associá-la à prontidão, energia e o principal suporte. A dosagem certa de noradrenalina vai te trazer a sensação de calma, alerta, você se sente mais resiliente ao estresse e uma prontidão para agir se algo acontecer. Baixos níveis de noradrenalina causam confusão mental, sensação de impotência, fadiga que nem o sono resolve. Mas se o seu nível de noradrenalina ele tiver alto, você vai ter ansiedade, pânico,
esgotamento e, com certeza, insônia. Agora, uma coisa extremamente importante de você trazer à consciência é que deficiência de vitamina e mineral não afetam apenas as crianças desnutridas. Isso acontece com pessoas estressadas, que levam uma vida agitada, até mesmo quem são disciplinados, pessoas que perseveram, que pulam refeições, pessoas que dormem mal, pessoas que vivem à base de café e energéticos. O estresse, ele consome nutrientes. E se eu tenho menos nutrientes, logo eu tenho mais inflamação. E a inflamação, ela bloqueia ainda mais a absorção dos nutrientes. A privação do sono, então, prejudica a sensibilidade dos nossos receptores. Receptores esses que a gente precisa para absorver tudo isso. Ou seja, você pode ter uma dieta perfeita, mas ainda assim se sente debilitado. O seu corpo, ele não está falhando, ele está se adaptando ao que você está fazendo e a esse tipo de conduta abusiva. Se você tem um objetivo claro e você passa a visualizá-lo por tempo suficiente, o seu comportamento ele vai começar a se alinhar a ele. Quando você ouve uma sentença como essa, isso aí até parece razoável, mas está totalmente errado. Porque o que isso sugere? Quando você assiste esses palestrantes motivacionais que passam essas definições de metas como receita de bolo, na verdade, o que eles estão presumindo? De certa forma, eles estão deduzindo que você seja uma pessoa que toma decisões racionais e que você tem uma motivação estável que nunca desaparece. E isso parte do pressuposto que você tem um sistema nervoso completamente cooperativo que funciona com neurotransmissores equilibrados e sem nenhum tipo de deficiência. E além disso, presume que você tem um cérebro que prioriza o futuro em detrimento do presente. E todas essas coisas, elas não descrevem um ser humano sob estresse, e por isso que eles fracassam. E aí vem a sua identidade e diz: eu sou o tipo de pessoa que desiste, eu desisto de tudo, eu sou inconsistente, eu sempre falho, eu começo tudo mega empolgado e não consigo terminar nada. O que acontece? O seu sistema nervoso, ele vai proteger essa história, não importa o quanto destruidora ela seja, porque o cérebro valoriza a previsibilidade acima do sucesso. O cérebro valoriza a previsibilidade em detrimento do sucesso. E a força de vontade, ela é um mito. A força de vontade é um estado químico temporário e nada além disso. E isso vai contra, principalmente, a afirmação que a gente sempre escuta de que você só precisa de mais disciplina. Porque isso é a mesma coisa que te dizer ignora a sua biologia e que tudo está resolvido. Você não tem hábitos como as pessoas costumam falar por aí. Você tem uma identidade que produz um comportamento previsível. Isso é o que se chama hábito. Você tem uma identidade que produz comportamentos previsíveis. Identidade é o que o seu sistema nervoso prevê que você vai fazer sob pressão. O cérebro, ele tem uma regra primordial, o de não violar a sua história. E o grande desafio é que a mudança de identidade, ela é sentida como uma morte. Você começa a se comportar de uma forma que contradiz a sua identidade, que viola essa regra principal do seu cérebro, que é de você manter a sua história. E isso, para o cérebro, representa perigo, exposição. Ele entende que você está sendo julgado. E existe uma perda de pertencimento, uma perda de previsibilidade. Pois é, minha gente. Primeiro, é preciso que você destrua a sua antiga versão. E existem 3 mecanismos que alteram a identidade de forma rápida. São eles: constrangimento, aversão e nojo. Essas 3 coisas são capazes de mudar a identidade. A partir de hoje, para o resto da sua vida, pare de falar que você está melhorando ou que você está tentando mudar e comece a ter nojo da sua antiga versão. Repita essas frases. Essa versão está abaixo do meu nível.
Esse tipo de comportamento é totalmente constrangedor. Esse comportamento é repugnante. Essa forma de pensar é extremamente inadmissível. Eu não me reconheço quando eu ajo dessa forma. Daí a gente vai usar outra tática frequentemente usada inclusive por narcisistas e que a nossa cultura aplica sem que percebamos, que é a tática da vergonha. Porque a vergonha é a forma mais rápida de controlar o comportamento humano. A vergonha descontrolada, ela é destrutiva. Isso porque a vergonha é sinal de sobrevivência social. Isso indica para o cérebro mamífero que esse comportamento ele ameaça a minha posição social, a minha reputação. E isso importa muito mais do que conforto. Se você acha que motivação é problema, isso então é um esgotamento de dopamina devido à superestimulação, ou pode ser também que esteja te faltando monitoramento ou falta de visão de progresso. Outra coisa que você pode fazer é reduzir o tamanho da tarefa e a sua conclusão estará absolutamente garantida. Você introduz pequenas vitórias mensuráveis e elimina todos os fatores que consomem a sua energia e que não trazem nenhuma novidade para a tua vida, exceto, evidente, aquelas que você criou para a sua vida. E se a disciplina colapsar quando você tiver algum tipo de estresse, muito provavelmente é porque o nível de serotonina ele também está instável. Pode ser que também tenha uma má qualidade de sono e para restabelecer tudo isso, é apenas necessário um ajuste de rotina comportamental. Criar horário certo para as atividades do dia a dia, incluindo a regulação do horário do sono, além de eliminar escolhas durante momentos de estresse. E se você é do tipo de pessoa que evita fazer coisas difíceis, isso já é a noradrenalina. Você tem sensibilidade à ameaça. Então você precisa se expor de forma rápida, controlada, a situações que desafiem o seu cérebro e que te tirem da zona de conforto. E isso pode ser, por exemplo, um banho gelado. Ou você pode usar a mesma tática que eu uso, que né, no final de cada banho é mudar a temperatura da água para gelada. Então é isso. Se você é do tipo de pessoa que começa com tudo, mas depois perde o interesse, é porque isso foi impulsionado pela dopamina, pela busca por novidades. E o que te falta então é ritual. O comportamento vai mudar a química do seu corpo mais rápido do que qualquer pensamento que você já teve na vida. A mudança real, ela não começa com força de vontade, ela começa com consciência. Me conta aqui, qual comportamento você quer provar para o seu cérebro que já é real? Registra aqui nos comentários e se inscreve no canal. Ajude a elevar a minha dopamina. E a gente se vê no próximo vídeo.